Eu passei toda uma vida esperando. Enquanto eu esperava, eu sonhava. Enquanto eu sonhava, eu orava. Enquanto eu orava, eu chorava. Pois a dor dos espinhos a minha alma dilacerava. Vi muitos partirem, pessoas que eu tanto amei. E ao vê-las partirem, meu Deus, como eu chorei. Bebi o absinto cálice da ingratidão. Meu Deus, como tudo isto feriu meu coração. Tive como companheira a indesejável solidão. Muitos me ridicularizaram, quantos de mim debochavam. E os meus sonhos a mim tão sublimes, eles simplesmente ignoraram. Em mim não acreditaram. Ao ver a dor e a frustração, que de forma contumaz angustiava o meu coração, fechei-me no meu recôndito, fiquei eu e o meu coração a ouvir a minha própria canção. Não sabia que toda a minha dor que em mim fora impetrada me forjava para a jornada. Me ensinava o que não se ensina nas universidades. Reverberava em mim toda a verdade. E eu que pensava ser o dono do mundo, fui viver no meu submundo, como semente enterrada no chão. Vi morrer meu ego em podridão, esvair o meu próprio coração e com ele as suas razões, que transformaram-se em desilusões, para que Deus mostrasse a sua glória e com graça e misericórdia pudesse mudar a minha história. Bendito seja o nome deste Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo, porque o teu nome é santo, digno de ser adorado, digno de ser louvado. Junto aos rios da Babilônia, assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. No salgueiro que há no meio dela, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levavam cativo nos pediam canções, e os que nos atormentavam, que os alegrássemos, dizendo: cante-nos uma canção de Sião. Como, porém, entoaremos um cântico ao Senhor em terra estranha, se eu esquecer de ti, ó Jerusalém? Que a minha mão direita perca a sua destreza e eu me apegue na língua, e que se apegue na língua o meu paladar. Esse é o Salmo 137. E eu li até o versículo 6. Eu me lembro de uma canção, ela inclusive está na introdução deste vídeo. E naquela época eu já entendia o que é a dor da renúncia, da desfeita, da afronta. Quando eu descia na BR, depois de ter entregado a minha vida ao Senhor Jesus, então eu não tinha nenhuma perspectiva. Ainda outro dia na igreja eu lembrei-me que era um aniversário, eu estava comemorando 33 anos, eu até escrevi errado. E o meu pastor estava pregando ao fundo, e gozado que naquele dia eu estava tão abatido. Mas eu me lembrei quando ele disse que era 1º de março, e então ao me lembrar, eu gravei um vídeo a esse... Eu não gosto de ficar gravando muito a questão da minha igreja, principalmente quando se trata de gravar pessoas que não fazem parte assim do meu convívio.
Mas ali estava em questão um coração contrito. De um lado, a angústia de saber que há tantos anos venho caminhando, porque quando eu descia da BR, sem nenhuma perspectiva, assim como aqueles que caminhavam quando eram deportados da Babilônia, levados por Nabucodonosor, assim eu me pus a caminhar, deportado do meu mundinho egocêntrico, de ideias liberais, de livre pensador, melhor dizendo, onde o eu era mais forte, onde eu confiava nas minhas habilidades e tinha consciência e achava que Deus estava pegando o boi de ter me encontrado. É lógico que isso era uma questão subliminar, era uma questão inconsciente. Eu não falava isso abertamente, mas lá no íntimo eu me sentia, afinal de contas, poeta, afinal de contas tinha livros. Então o Deus que eu servia estava pegando o boi. É lógico que eu volto a repetir, eu não estava falando isso abertamente, mas inconscientemente, no meu subconsciente, era isso que eu pensava. Então começaram a vir as primeiras decepções, as primeiras frustrações, mas eu me pus como o povo de Israel. Eu sempre falo que aquele povo, nem todos pecaram, porque Israel, por causa da idolatria, Deus usou Jeremias, um exemplo a se citar, isso cerca de 600 anos antes de Cristo, creio eu, aproximadamente isso, vira este mundo. Jeremias estava abordando aquele pessoal que havia abandonado o Senhor, cometendo todas as sortes de prevaricação, pecando duramente. Deus vinha alertando-os. Mas eu parei para pensar quantos ali eram jovens, e talvez haja vista os Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, outro exemplo a se citar, homens que temiam a Deus e, no entanto, estavam sendo levados para o cativeiro da Babilônia. Foi então que o salmista, quem escreveu esse salmo, disse: às margens do rio da Babilônia, nós assentávamos e chorávamos, porque os inimigos nos pediam uma canção. Aqueles que nos oprimiam diziam: cante uma canção que nos alegre. Então, de repente, eles com a alma batida, eu imagino, sem uma perspectiva. Então eu me via lá, análogo a essa situação de renúncia, de dor. Pessoas que eu estava na porta, que eu recebi, que estava, como diz o ditado, no mundão, adentraram para a igreja, alguns estudaram, formaram, e eu fui para o deserto, edificar os meus altares a ermo, onde as pessoas não dão valor. Não digo que eu acertei, talvez eu tenha errado. Outro dia, um jovem pastor, se sentindo autossuficiente, se sentindo cheio de si, porque tem o título de pastor, olhou para mim com ares de desprezo, como se eu fosse um zero à esquerda. Acontece que a vida já me machucou tanto que eu olhei com ele e falei: meu Deus, eu me vi naquele jovem. A diferença é que ele teve o amparo da igreja, teve o amparo da liderança, e eu não estou me vitimizando, pelo contrário, no final deste poema eu falo que foi importante que essas coisas acontecessem. Tanto é que se eu pudesse, ou se eu pudesse, eu faria uma tatuagem, mas não combina muito com o meu estilo de vida, mas eu faria uma tatuagem do Salmo 119, versículo 71, onde diz que foi bom o Senhor ter nos afligido para que guardássemos os seus estatutos. Sim, é verdade, foi bom eu ter passado pelas lágrimas, pela dor, pelo vale da sombra da morte, para entender que Deus estava matando o poeta, matando aquele que era cheio de autoconvicção, cheio de filosofia, que pensava olhando para o seu próprio umbigo. Agora, a grande realidade é que nesse percurso houve muitas perdas, muitas decepções e muitas frustrações. E quando, depois que eu postei, ironicamente, talvez por causa do meu pastor ser uma pessoa conhecida, não sei, foi das postagens que teve mais visualização.
Evidentemente que ele pagou o seu preço para estar ali. Agora, não é sobre ele, é sobre mim, sobre os meus sonhos, sobre os meus propósitos. Então eu me volto à história de uma outra história tão profunda no livro de Jó. Jó, que era um homem, como o próprio Deus disse quando debatia com Satanás, e então Deus se vira a Satanás e diz: tem visto o meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal? Então foi posto uma prova, uma espécie de um embate, onde Satanás arrancou tudo e Jó, enquanto sem filhos, na perda dos seus filhos, na perda dos seus bens, e ainda enfermo, raspava com caco de telhas a sua lepra, mas dizia: eu sei que o meu Redentor vive, e por sim se levantará por sobre a terra, ainda que consumido a minha carne, verei a Deus. E o que é interessante, outro texto que eu gravei profundo no meu espírito é no capítulo 42, onde Jó, ao deparar com o Senhor dos exércitos, eu acho interessante isto, porque o Senhor dos Exércitos não se preocupou em ficar explicando Jó, dando a ele explicações do que aconteceu ou deixou de acontecer, mas sim mostrou a sua glória e dos feitos que ele fez. E então Jó foi categórico ao dizer: olha, antes eu o conhecia de ouvir falar, hoje eu conheço de tete a tete, trazendo para as minhas palavras. E ele disse: eu bem sei que os seus planos não podem ser frustrados. Paralelamente, tal como Jó, não que eu tenha passado pelo crivo que Jó passou, mas não deixei de passar pelo meu deserto, não deixei de me assentar às margens do rio da Babilônia, não deixei de figurativamente falando, raspar a minha lepra da dor, da vergonha, das humilhações, mas eu da mesma forma digo: foi bom, Senhor, ter me afligido, porque isso me levou a ter uma comunhão mais intrínseca com Ele, e no fim os propósitos e os planos deles estão muito acima de ter, e Deus fez entender que mais importante não é ter e sim ser, e Deus tem feito isso e faz isso com as nossas vidas. Quanto aos sonhos, aquele que passa por provações deve confiar em Deus, deve esperar em Deus, ainda que muitas vezes humilhado, ainda que muitas vezes rejeitado, ainda que muitas vezes menosprezado, mas nunca distante de Deus. Ontem, com a alma ainda abatida, eu me pus em oração, com o coração parecia que estava ferido, então eu consegui pedir a Deus perdão, e assim que eu pedi perdão, minha alma se aliviou, porque o perdão de Deus é como um bálsamo. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que os propósitos de Deus são sublimes e os seus planos não podem ser frustrados. Se vou alcançar os meus sonhos, eu não sei, não tornou-se tão importante do que prevalecer na sua presença. Porque para onde irei? Para concluir esse vídeo, vale a pena o histórico, a história dos seus próprios discípulos, que discutiam quem ficaria à direita ou à esquerda, e cada um queria ser mais arrogante do que o outro. E então Pedro, num determinado momento, me parece que foi no capítulo 6, após a multiplicação dos pães, onde o Senhor Jesus começou a dizer que a coisa não era assim, não era essa ilusão que aqueles queriam. Então ele disse: vocês vêm a mim por causa dos pães que foram multiplicados. Israel estava querendo o regozijo de um rei que satisfazesse as suas vontades, mas não queria simplesmente a renúncia de entregar a vida a Deus, ou seja, estava querendo o pão da terra, estava querendo satisfazer a carne, o ego, o eu, suas convicções, sua filosofia, e ser novamente aquela nação que derrubava muralhas, montanhas e era temida entre outras nações, ou seja, derrubar o Império Romano. Afinal de contas, Deus avassalou na época de Moisés, na época de Josué. Mas então, quando Jesus Cristo começou a falar de um outro reino, começou a falar das lutas, enfim, cada um a um foi se retirando. Até mesmo muitos do que eram os próximos, ficando apenas os apóstolos. Mas Jesus Cristo não tentou contemporizar, não tentou criar uma espécie de um eufemismo.
e disse: olha, vocês também estão livres para sair. Foi quando Pedro disse algo que cravou no meu coração. Para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens palavra de vida eterna. Se eu não vencer aqui, se os meus sonhos não se tornarem uma realidade, eu fecho os olhos e não é uma utopia, é uma consciência plena de uma comunhão diária. Estarei no meio de uma multidão, como em Apocalipse no capítulo 7, com vestes brancas e palmas em minha mão. E no meio daquele povo eu direi: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Depois de ouvir a voz dele dizendo: Vinde bendito do meu Pai. Para isso eu vim ao mundo. Não para ser um homem que ganhou, que conquistou, que venceu. Eu já nasci vencedor, porque me considero desde o ventre da minha mãe um escolhido de Deus. E isso não é um privilégio meu, mas um privilégio de todo aquele que ama e que é um servo de Deus.